Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este novo portal, os podcasts de Andréa Romão. A ideia aqui é trazer algumas reflexões que vocês podem ouvir de qualquer lugar, em qualquer situação, não como verdade absoluta, como eu sempre digo, mas sim para que cada um possa fazer a sua autorreflexão dentro deste grandioso processo de evolução que todos nós estamos passando, não é mesmo? E para começar, eu queria abordar um assunto que já é muito comum para quem me segue nos outros canais, que são as mônadas. Eu trago novamente este assunto porque é algo que ainda acarreta muitas dúvidas. E este conhecimento não é só algo aleatório. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, para que é que eu preciso saber que existem as mônadas e, a partir dela, as conexões de alma? O que isto muda na minha caminhada? Até que ponto é válido saber se uma determinada pessoa é a minha alma gêmea ou a minha chama gêmea? Todas essas respostas, na realidade, estão dentro de cada um. E é por isso mesmo que eu não trabalho diretamente com confirmação de vínculos, mas sim com levantamentos de reflexões, especialmente através da ferramenta dos registros akáshicos, para que cada um encontre essa resposta dentro de si. É como um apoio, não como uma muleta. Isso muda tudo, meus queridos. Mas então, para que todas essas informações? De que elas são válidas? Como eu posso aproveitá-las em benefício da minha própria evolução? Muitos podem se perguntar com toda certeza. Vamos então partir do princípio, explicando um pouco o que são as mônadas e no final responderemos essas questões, tá certo? Então vamos lá. Tudo o que existe no universo é uma frequência de Deus, Pai, Mãe. Não existe nada fora de nós mesmos que seja alguém para ser glorificado, temido, como uma figura masculina sentada em um trono no céu, julgando, separando, condenando ou elevando quem quer que seja. Isso nunca existiu. Foi uma invenção criada por aqueles que queriam o controle da humanidade. Mas tudo isso aconteceu com o nosso próprio consentimento, então ninguém é vítima de nada. Mas voltemos ao ponto principal. O Criador de tudo queria, na realidade, a partir da sua criação, experimentar a si mesmo de diversas formas. E por isso vieram as várias facetas do universo que o que nós conhecemos é tão pouco perto da vastidão infinita de tudo que é. Mas nós somos tudo o que é. E esta é a grande diferença. E assim vieram as várias
subdivisões, vamos falar assim, para simplificar o significado da criação divina. É como se Deus tivesse extraído dele mesmo partes para que pudessem experimentar as várias dimensões. E assim surgiram as mônadas, criações divinas, expressões do próprio divino. Vejam mônadas como suas famílias de alma. Todos nós possuímos uma família de alma, estando consciente disso ou não. Não confundam família de alma com a família terrena. A família terrena é apenas a expressão familiar desta encarnação. Mas aqui não estamos falando só desta encarnação. Estamos falando do todo, de cada um enquanto alma, que está neste momento encarnada em um corpo físico. Portanto, cada um de nós é uma parte da mônada, que é uma parte de Deus, Pai, Mãe. Então, cada um de nós é Deus, Pai, Mãe encarnado. Mas vamos adentrar nessa estrutura da mônada. A mônada em si, o seu núcleo principal é a nossa presença divina, eu sou. Digamos que é a faceta mais direta que nós temos dentro de nós que nos conecta à nossa verdadeira origem. Por isso que no nosso canal nós temos um trabalho direto com a presença divina, inclusive tem uma meditação disponibilizada no nosso canal do YouTube para conexão com a presença divina. Ela é a representação do todo da nossa mônada, da nossa família de alma. Só que a nossa presença divina, que está dentro de nós, é uma dimensão, está em uma dimensão mais elevada. A presença divina em si não tem condições de encarnar em um corpo físico. E para continuar o processo de experimentação de si mesma, ela se subdivide naquilo que nós chamamos de super-almas, que também pode ser reconhecido, em outras palavras, como nosso eu superior. Então, o eu superior é uma parte da nossa presença divina eu sou, que é uma parte de Deus, Pai e Mãe. Cada mônada pode ter até 12 super-almas. 12 eus superiores. A partir dos eus superiores, ocorrem novas subdivisões. E aí chegamos no nível das almas, algo muito mais próximo de nós mesmos, mas que ainda não somos essa representação plena. Vocês vão entender. Cada super-alma pode ter até 12 almas. Se nós temos uma mônada que pode ter até 12 super-almas, e se cada super-alma pode ter até 12 almas sob o seu, não domínio, mas vamos dizer organização, então temos assim um todo de 144 almas. Esse número, para quem acompanha a jornada da espiritualidade como um todo, sabe que é muito significativo. Mas nós não somos as almas em si.
somos ainda fragmentos dessa alma. A alma também se subdivide em diversos fractais, e aí sim, nós somos esses fragmentos. Nós somos os fractais da nossa alma, que é um fractal do eu superior, que é um fractal da presença divina, eu sou. Como eu costumo dizer, em palavras simplificadas, nós somos o pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho do todo de Deus. E por que estamos aqui encarnados? Para experimentar aquilo que a fonte, que Deus Pai Mãe, criou com este propósito. Então, nós estamos aqui representando a própria missão da criação. Só este olhar já dá um outro significado a todo este processo encarnatório. E neste ponto, vamos adentrar em um outro aspecto fundamental para a expansão da nossa consciência como um todo. Eu falei desde o início aqui em Deus, Pai, Mãe. O porquê desta denominação? Para a gente se desvencilhar da crença de Deus como uma figura masculina. Na verdade, ele é a conjunção do masculino com o feminino em perfeito equilíbrio. Mas não entendam isso como um gênero físico, tal como conhecemos aqui. É preciso uma compreensão quântica deste processo em termos de energia. O masculino representa a energia elétrica da ação. O feminino representa a energia magnética da atração. Pensem como em um ímã. Pensem como uma pilha que tem dois polos, mas que em unidade representam uma coisa só. Assim é com coisas simples, objetos de utilidade do nosso dia a dia. Assim é com a própria criação. Ela é visível nas coisas mais simples, até mesmo em uma simples pilha. Ela está ali representando o que é Deus Pai e Mãe. Então, como essa estrutura na origem, como esta consciência eletromagnética, ela é absolutamente estática, inerte na origem. A criação veio através da explosão dessas partículas, aquilo que nós conhecemos como o Big Bang, para que houvesse a experimentação. Claro que tudo isso que está sendo dito aqui é uma forma muito, mas muito simplificada de entender a criação. Mas, trazendo para uma compreensão mais simples e até mais lógica, para entendermos a mônada como um todo, é que utilizamos esta forma de linguagem. Então, tudo que a criação originou veio a partir desta, entre aspas, explosão das partículas. Imaginem que esta explosão criou tudo no universo. Mas o mais interessante, e é o que envolve o verdadeiro despertar, é que a explosão das partículas
não combinou em energia elétrica e magnética separada. Em outras palavras, cada partícula dessa trouxe o seu oposto dentro de si. Ou seja, cada partícula elétrica também possui a partícula magnética dentro de si. E vocês sabem por quê? Porque se nós somos partes do divino, carregamos o todo eletromagnético dentro de nós. Então, assim, cada parte da mônada, desde a presença divina, eu sou, até nós, enquanto fractais da alma, possuímos o masculino e o feminino dentro de nós. E por isso mesmo não somos metade de nada e nem de ninguém, como muitas pessoas acreditam, como muitas instituições nos ensinaram a crer. Que nós só somos metade e que precisamos de algo fora para nos completar. E isso também é muito importante para adentrarmos no próximo ponto desta abordagem do nosso podcast, que são as conexões de alma. Basicamente, quando uma alma de uma mônada se conecta com uma alma de uma outra mônada, isso pode ser através de uma amizade, de uma afinidade com alguém que você encontrou pela primeira vez, ou pode adentrar até o âmbito de uma conexão amorosa. Nós temos aí a conexão do que chamamos de almas afins. São almas de mônadas diferentes, ou seja, de famílias de alma diferentes, mas que sentem afinidade uma com a outra. Estas conexões, como a das almas afins, não é uma contribuição só para a evolução daqueles que estão dentro da conexão. Tudo o que acontece com os fractais da alma impacta a todas as outras almas dentro da mônada. E quando você se conecta com a alma de outra mônada, há uma troca de experiências e evolução para todos que pertencem a essas mônadas. Nada do que fazemos, vivemos, pensamos ou sentimos é apenas em prol de nós mesmos. Sempre há uma interferência no todo. E por isso mesmo que existe a expressão somos todos um. Este é o primeiro nível de conexões de alma. O segundo nível é aquele que acontece entre almas que fazem parte da mesma mônada, mas são provenientes de super-almas diferentes. Isto é possível, como nós já vimos aqui. Então, uma alma ou um fractal de alma, né, de uma super-alma se conecta a um fractal de alma de uma outra super-alma. Então, nós temos aí o nível de conexão que chamamos de almas gêmeas, nível secundário. Já quando duas almas, vamos falar como fractais de alma, mas entendam a alma como um todo, ok? Então, quando um fractal de alma se conecta com outro fractal de uma alma diferente, dentro da mesma super-alma, ou seja, dentro do alinhamento do mesmo eu superior, nós temos almas gêmeas no nível primário. A cada nível de conexão em que há uma proximidade maior, há também um aumento de intensidade destas conexões, ok?
E aí adentramos finalmente no nível mais profundo e mais intenso de conexão, que é aquele que acontece entre o mesmo fractal da alma. Ué, Andréa, como assim? Se eu sou o fractal da alma, como é que essa conexão acontece comigo mesmo? Lembrem o que eu disse antes, que em todos os níveis há a conexão do masculino e do feminino dentro de nós. Porque em todos os níveis há a representação de Deus, Pai, Mãe. Então, nós possuímos dentro de nós aquilo que os chineses denominam como o yin e o yang, o feminino e o masculino. Essas energias podem estar representadas fisicamente em dois corpos. Ou seja, o mesmo fractal de alma pode ser duas pessoas. Uma representando uma polaridade e a outra representando a outra polaridade. Essas são as famosas chamas gêmeas. E aí, percebam que neste ponto a gente volta à questão da origem da criação lá no Big Bang. Porque eu disse a vocês que Deus Pai e Mãe, com a explosão, entre aspas, é como se houvesse a separação das partículas, mas cada uma dessas partículas contém o seu oposto complementar dentro de si. Portanto, meus queridos, o papel das chamas gêmeas, encarnadas em corpos físicos separados uma da outra, é para que elas acessem, através desta conexão, a outra polaridade dentro de si mesmo, dentro de si mesma, trazendo assim a compreensão da própria fonte de Deus Pai e Mãe para a existência terrena. É como eu sempre digo, a missão é trazer o céu para a terra. Neste caso, há uma forte tendência à conexão amorosa, porque é através dos relacionamentos que somos espelhados em função do outro, a olhar e a acessar a completude dentro de nós. E isso vale para qualquer nível de conexão. Mas que entre as chamas gêmeas, por elas serem a representação mais intensa e genuína da própria fonte de Deus Pai e Mãe, no intuito de criar e experimentar a si mesmo, isso acaba sendo potencializado. Então, aquelas perguntas que eu estava fazendo no início, elas podem ser respondidas da seguinte maneira: toda conexão é válida. Não são só as chamas gêmeas que impactam o todo. Tudo o que cada um vive e faz dentro dessas conexões em nível amoroso ou não impactam o todo, são contribuição ao todo. E isso é importantíssimo dentro do processo da nossa própria evolução pessoal. Nem todas as almas da mônada, junto aos seus fractais, estão encarnados na mesma dimensão. Nós estamos aqui vivendo na Terra a transição da terceira dimensão para a quinta dimensão, mas nós podemos ter outros eus
que todos da mônada, na verdade, somos nós mesmos, em dimensões diferentes, e assim trocamos informação através de energia, porque informação é energia e energia é informação, com todos os demais da nossa mônada. E por isso se fala tanto em vidas paralelas, já que existem muitos outros eus vivendo experiências em diversas dimensões. Cada um seguindo a sua caminhada, mas realizando uma troca contínua. E por isso mesmo que tudo que nós vivemos, fazemos, pensamos e sentimos impacta o todo. Espero que desta forma tenha havido maior compreensão do que é este processo. E assim eu concluo o nosso primeiro podcast com muita gratidão a cada um de vocês que está aqui agora e ouviu o chamado para escutar esta reflexão que trouxemos hoje sobre a mônada. Vocês podem acompanhar essas e outras reflexões que já foram efetuadas e estão em nossas outras redes sociais. Todas elas com a denominação que vocês podem procurar, @andrea.cromão, ok? E também vocês podem, dentro dessas mídias, encontrar o link onde tem todas as informações sobre o meu trabalho, como também sobre atendimentos, cursos e vivências que vêm se somar e enriquecer a este processo, a esta missão. Gratidão a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!